Boa tarde, meus amados irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês nesse dia de sexta-feira, né? Mais um final de semana aí chegando, para a glória de Deus, onde nós vencemos, né? Essa semana que Deus permitiu. Eu louvo a Deus por tudo que Deus tem contemplado nas nossas vidas. Se você também louva a Deus, né? Glorifica Ele aí onde você está mesmo, porque nós chegamos até aqui. É benésia, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Então é motivo de nós agradecer, é um motivo de nós glorificar, é um motivo de nós se alegrar, por mais difícil que esteja a nossa situação. Mas nós temos que se alegrar, porque o fôlego de vida, o novo respirar, já é um milagre. Amém, meus irmãos? E eu vim aqui hoje mais uma vez, e eu quero deixar aqui uma palavra para os irmãos que vai ouvir esse vídeo, que vai ver esse vídeo. Eu espero que você veja, que você escuta a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela edifica quando a gente ouve e pratica, né? Mateus 7, capítulo 24 vai dizer: aquele que ouve a minha palavra e vos pratica é semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então é importante você ouvir e praticar. É importante ouvir, mas também praticar é mais importante ainda. Amém? Louvado seja Deus. Hoje eu vou falar aqui de um homem que é desafiador falar deste homem, né? Eu não tenho muito saber teológico, eu não estudei teologia, eu não tenho curso teológico, né? Eu não fiz faculdade de teologia, eu estudei apenas a 5ª série, né? E eu vou falar aqui de um homem que é um grande desafio, mas hoje eu posso dizer que eu tenho uma vida com Deus. Então, a teologia é bom, é importante. Eu tenho um sonho de fazer teologia, e eu não fiz teologia até hoje porque quando eu tinha tempo eu não tive condição, e quando hoje eu tenho condição, mas meu tempo é muito curto. Então eu tenho um grande desejo de um dia fazer um curso, uma faculdade de teologia, para conhecer mais da Bíblia, para saber mais. Mas a revelação do Espírito Santo de Deus, ela é muito importante. O joelho no chão nos traz uma grande experiência com Deus e nos impulsiona a buscar mais dentro da verdade, que é a palavra de Deus, né? Mas eu gostaria de mencionar aqui esse grande homem de Deus, esse herói da fé, conhecido aqui como Abraão, né? Eu vou falar um pouco que eu tenho aprendido sobre ele, né? Sei que ele é o pai da fé, né? Sei que ele é um grande homem de Deus, mas eu gostaria de pedir aos senhores doutores, né? Mestres do conhecimento aí na teologia, se de alguma maneira, por algum acaso, por algum motivo, esse vídeo chegar até a vós, não me julga mal, porque eu não sou um doutor da teologia, nem um mestre. O meu conhecimento que eu tenho é simplesmente da palavra de Deus e da revelação do Espírito Santo de Deus. E gostaria, você que tem um conhecimento, que você que é mais profundo dentro da teologia, que tem um estudo, que tem esse entendimento, deixa aí no comentário aí, né, para que nós possamos, alguém que vai ver, também aprender, né, com vossos doutores e mestres da lei. Amém? Eu vou ler aqui um versículo que se encontra aqui no livro de Gênesis, capítulo 12. Como eu disse, é desafiador para mim, e eu creio para muitos, falar de um homem desse, Abraão. Mas eu vou pedir muita sabedoria a Deus, para que eu não venha falar nada que é de mim, e nem nenhuma blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, né, e também contra a pessoa desse grande homem, né, que foi homem, né, que
também foi pecador, mas alcançou justiça diante de Deus. A palavra de Deus diz assim, eu vou dar um pause no som em reverência à palavra de Deus. E a palavra de Deus diz assim no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo de número 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu vou ler só esse versículo. Eu vou ler só esse versículo. E eu creio que o Senhor vai falar conosco nessa tarde. Amém? Meus irmãos, Abraão. Quem era Abraão? Vou começar aqui. Quem era Abraão? Quem foi Abraão? Antes dessa passagem aqui, não tem relatos nenhum sobre a vida de Abraão. Antes do Senhor chegar para Abraão, não tem relato. Se nós for no capítulo 11, no versículo 27, vai falar da geração, né? Onde nós vemos aqui que Abraão é neto de Sem. Abraão é filho de Terá e neto de Sem. Quem que era Sem? Um dos filhos de Noé. A nova semente depois do dilúvio. Filho de Noé. Sem, filho de Noé. E Noé gerou Sem, Sem gerou Terá, e Terá gerou Abraão, que veio também da geração de Enoque, um grande homem de Deus. Porque Terá gerou Abraão, Sem gerou Terá, Noé gerou Sem, Lameque gerou Noé, Metusalém gerou Lameque e Enoque gerou Metusalém. E Jared gerou Enoque. E quem gerou Jared? Aí já vem da geração de Sete. E quem era Sete? Sete era o filho de Eva, que veio e ficou como se tivesse ficado no lugar de Abel. Abel foi um homem que alcançou justiça e misericórdia diante de Deus pela sua oferta. Então nós estamos falando aqui já de uma geração que vem desde Adão. Deus instituiu no capítulo de número 6, a Bíblia vai dizer que Deus se arrependeu de ter feito o homem, porque o homem estava trazendo muitas muito pecado aos olhos de Deus, muita iniquidade aos olhos de Deus. Então Deus decidiu acabar. Então aí começou, a Bíblia vai dizer que Deus instituiu de sobre a terra todo homem, todo animal, e de cada um Deus tirou uma semente. E do homem foi tirada a semente de Adão, de Abel, de Sete, de Enoque e de Noé. Então nós chegamos aqui em Abraão. Abraão é neto de Sem e bisneto de Noé. E como que Deus chamou Abraão? Por que que Deus chamou Abraão? Porque Abraão era temente, porque Abraão andava com Deus, porque Abraão vivia com Deus. A Bíblia não vai dizer isso aqui. No versículo de número 12 para trás, não tem nenhuma restrição, dizendo que Deus chamou Abraão, porque Abraão andava com Deus, porque Abraão vivia... Não. A Bíblia vai dizer
Ora, e o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Mas não tem histórico para trás aqui de Abraão, mas tem um histórico dos seus familiares. É interessante que Sem foi um dos homens que foi abençoado por seu pai Noé. Por quê? Porque o seu outro irmão menor, chamado Cã, descobriu a nudez de seu pai quando ele tomou o vinho e se embriagou na tenda e ficou nu. E o seu filho Cã mostrou a nudez para os outros irmãos. E o seu filho Sem, junto com Jafé, cobriu a nudez de seu pai, protegeu seu pai, cuidou do seu pai. Então aí nós estamos falando já de uma geração. E Noé achou graça, ou encontrou graça, ou alcançou graça nos olhos de Deus. Ou seja, veio uma geração aí que era temente a Deus. O seu avô, Metusalém, Enoque, andou com Deus. Enoque era um homem temente a Deus. Enoque foi arrebatado. Então aqui nós temos uma referência muito forte e um motivo muito forte para dizer que não foi por acaso que Deus chamou Abraão. Você concorda comigo, meus irmãos? 7. Abel. 7. Edificou o altar do Senhor. Então nós temos aqui uma referência muito forte para a gente saber o porquê que Deus chamou Abraão. Vinha ali uma semente, era uma semente ali que era para ser os filhos de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Então, Deus chamou Abraão. Abraão era filho de Terá. Terá habitava em Uz dos caldeus. A Bíblia vai dizer aqui no capítulo 11, no versículo 31, que Uz habitava, que Terá, habitava em Uz dos caldeus. Mas Terá, ele pegou seus filhos, a sua esposa, que era Noá, seu filho Noá, e seu filho Abraão, e as esposas dos teus filhos, e saiu de Uz dos caldeus, para ir a uma cidade chamada Canaã. Essa mesma cidade que Deus prometeu para a descendência de Abraão. Que Deus prometeu que iria mostrar para Abraão. Interessante que o pai de Abraão já tinha tomado a atitude de ir para essa terra. No capítulo 11. De ir para essa terra de Canaã. Só que Terá não chegou na terra de Canaã. Terá ficou pelo meio da estrada com seus filhos. E aonde, evangelista Rafael, que Terá ficou? Terá ficou em Harã. Terá só chegou até Harã. E ali montou a tua tenda. E ali viveu com teus filhos. Com Abraão. Então, tem um versículo aqui, se eu não me engano, é no capítulo 16, que vai dizer que Deus chamou. Deixa eu ver se eu encontro aqui. E disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Uz dos caldeus. Quando ele saiu com seu pai de Uz dos caldeus para Canaã, Deus já tinha feito ali, né? Deus já tinha chamado ele sem ele saber. Mas o pai dele já tinha tomado a atitude de ir para Canaã. E eles chegaram só no meio da estrada. E ali ele estava em Harã. Né? Eles estavam em Harã. Está o comercial aqui da música. E aqui nós vemos aqui. Eu gosto de um fundo para.
Amém, Jesus, glória a Deus. Então nós vemos aqui que já houve uma atitude do seu pai. Mas motivado por quem? Motivado por Deus. Que a Bíblia vai dizer lá no versículo, no capítulo 16. No capítulo 16, onde nós acabamos de ler. Está aqui no 16. No 15. E disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Uz dos caldeus para te dar esta terra para herdares. Ou seja, não foi de Uz dos caldeus. Não foi de Uz, porque aqui diz: e saiu, e assim partiu Abraão, né, com os seus, e assim partiu Abraão com o Senhor, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Arão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã, capítulo 12, versículo 4, quando saiu de Arã, mas já tinha tido uma atitude lá atrás, da sua geração. Então aqui, meus irmãos, Abraão já era conhecido de Deus. Mas nós não vemos um relato, mas nós vemos seus antepassados, raízes. Seus antepassados que viviam com Deus. Noé, né? Sem, Enoque, Lameque, Metusalém. Quem mais? Sete, Abel. Ou seja, Deus não faz nada por acaso. Não foi sorte de Abraão. Isso aqui foi algo que já tinha sido plantado. Deus já conhecia o coração dele. Então, Deus chama Abraão do meio da sua parentela, do meio do teu povo, para levar para um lugar, para levar para uma terra que ele não sabia onde que era, que ele não conhecia. E Deus ia mostrar, que Deus ia levar para um lugar que ia te dar, não, que ia te mostrar. E ora, o Senhor disse a Abraão: sai-se da tua terra e da tua parentela e da terra do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei, que eu vou te mostrar. Deus falou que eu vou te dar, que eu vou te mostrar. E lá no capítulo 15 que a gente leu, vai dizer que a terra que eu te dei por herdare, ou seja, sua geração vai herdar essa terra. Depois de muitos e muito tempo, que nós vamos chegar mais ou menos até aí. Então Abraão sai, e Deus faz uma promessa para Abraão aqui também. Deus diz assim, ó: far-te-ei uma grande nação. Deus diz que vai fazer dele uma grande nação. Só que Abraão aqui não tinha filhos. Né? Abraão não tinha filhos. Quando fala aqui no capítulo 4, no versículo 4, né? E sim, partiu Abraão com o Senhor lhe tinha dito, e foi-lhe com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu, ok. Mas Abraão aqui não tinha filhos. E como que o Senhor ia fazer uma grande nação? Vamos lá. E far-te-ei uma grande nação, e te abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoares, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Ou seja, a promessa é muito grande. Quem abençoar Abraão será abençoado, e quem amaldiçoar será amaldiçoado, e todas as famílias da terra serão benditas por tua causa, Abraão. Eu e você somos benditos por causa da vida deste homem que obedeceu a voz de Deus, de ir para um lugar que ele não sabia, mas que Deus só ia mostrar para ele. Ele não ia tomar posse disso, ele só ia vê-la. E hoje, eu e você, meus irmãos, no versículo de número 3 do capítulo 12, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ei, a minha história faz parte da história de Abraão. Bendita é a minha casa, bendita é a minha vida, por intermédio da vida de Abraão. Porque a Bíblia está dizendo, e em ti serão benditas todas as famílias. Aquele que crê, que tem fé,
Abraão é o pai da fé. Começou aqui? Não. Não foi aqui. No meu entendimento. Abraão aqui já era pai da fé? Eu creio que ainda não. Porque houve alguns detalhes aqui que a gente vai ver. Mas ele se tornou o pai da fé. Então aqui, meus irmãos, a gente somos benditos. Bendito todas as famílias da terra. Por causa de Abraão. Então, vamos lá. E Abraão foi, no capítulo 5, e tomou Abraão a Sarai, a sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para ir à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra, ele passou Abraão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. Ou seja, a terra que Deus garantiu que ia mostrar para Abraão, já tinha uma nação naquela terra. Deixa eu só passar esse negócio aqui que vai... Isso, é o comercial. Já tinha uma família ali, habitando naquele lugar. E quem habitava em Canaã? Os cananeus. E de quem era Canaã? Dos cananeus. E quem era Canaã? Um dos filhos de Cã, neto também de Noé. Neto também de Noé. Está aqui no capítulo. Está aqui no versículo de número... No capítulo 9, no versículo 25. Aonde ele foi amaldiçoado, o pai e o filho, por Noé. Quando mostrou a sua nudez. E quem ia servir? Sem e Jafé? Canaã. Canaã ia servir Sem e Jafé. Ou seja, aqui já começou a história. Essa terra aqui, eles vão produzir, eles vão edificar, mas quem vai se alimentar dela vai ser a sua descendência, Abraão. A descendência de Sem, a descendência de Jafé. Ei, você viu que foi lá atrás, mas a promessa veio se cumprir depois de 400 e tantos anos para frente. Nem se cumpriu na vida de Abraão. Abraão viu a terra de Canaã. Porque ali já habitavam os cananeus. Quem que eram os cananeus? Era da família dos Zeu, os Eteu, né? Eu até notei aqui, os Amorreu, os Gergazeu, os Erqueu, os Eveu, os Sineu, os Arvedeu, os Emorreu, os Amateu. Os Eus são da família dos cananeus, que são parente de Abraão. São parentes de Abraão. Porque a família de Cananeu vem de Cã. Vem de Cã. Que aqui nós vamos ver. Nós vamos ver também aqui, ó. Nerode era neto de Cã e filho de Cuxi. Quem era Nerode? Nerode era um grande caçador diante da face de Deus. Nerode andou com Deus. Nerode teve uma intimidade com Deus. Mas aqui esses cananeus já vêm aqui de Cã. Mas teve alguém de Cã que também serviu a Deus. Como a Bíblia fala, como Nerode. Caçador diante de Deus. Mas o foco aqui é Abraão, irmão. O foco aqui é Abraão para nós não perder o foco. Então Abraão chega naquele lugar, passa pela terra, e de um lugar chamado Siquém, ele avista aquela terra, a terra dos cananeus, avista a terra de Canaã. E Abraão habita ali em Betel, no oriente de Betel, e monta ali a tua tenda. E ali ele edifica um altar e invoca o nome do Senhor. E ali ele faz um altar e começa a cultuar o Senhor. E começa a invocar o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que o Senhor
apareceu para ele. Apareceu para ele e disse que daria aquela terra para ele. Só que passou o tempo e houve uma grande fome na terra. Houve uma grande fome ali, naquele lugar. E a Bíblia vai dizer que Abraão teve que sair dali. Mas Abraão saiu dali com autorização de quem? De Deus? Abraão saiu dali com a autorização do pai? Porque Deus disse para ele aqui no versículo 1, do capítulo 12. Vai para uma terra que eu te mostrarei. E fica ali. Deus chegou em Siquém e mostrou a terra. E ali ele montou uma tenda em Betel. Não na terra, mas em Betel. No oriente de Betel. E montou e edificou ali um altar para o Senhor. Aí veio a dificuldade. Aí veio os problemas. Veio a fome. Algo que ele não esperava. Mas Deus mandou ele sair, meu irmão, dali. E ir para o Egito, e ir para o sul do Egito. Não. Deus não mandou ele sair dali. A Bíblia não nos diz que Deus mandou. Ou seja, então não era para ele ir. Mas ele foi. Porque a fome era grande. Mas um homem, que era um homem, um grande homem de Deus, não confiou que Deus ia sustentar ele ali naquele momento, naquela dificuldade. Ele não confiou que Deus ia garantir que ele não passasse fome ali. Qual foi o pecado de Adão aqui? Irmãos, como eu disse, eu não sou nenhum teólogo, né? E nem tenho curso de teologia. Mas aqui eu consigo discernir que Abraão, eu não vou falar de pecados, que muitos pregadores dizem que Abraão mentiu, que Abraão era mentiroso, que Abraão desobedeceu. Irmão, nesse versículo aqui, eu não vejo nada disso. Que Abraão desobedeceu, que Abraão mentiu. Eu não vejo nesse versículo. O que eu posso dizer aqui com minhas palavras e com muito temor no meu coração é que Abraão, ele não creu, ele não acreditou naquele que te chamou do lugar que ele habitava para outro lugar. Ele não teve aquela crença. Não, tá ruim, mas Deus vai melhorar. Tá difícil, mas Deus vai prover. Porque tava tendo fome. A Bíblia não diz que ele estava passando fome, mas que tinha fome ali. Eu não vou dizer que Abraão era desobediente. Eu vou ir contra a palavra de Deus. Mas por que, Rafael, que ele desobedeceu? Se Deus não mandou, ele saiu e desobedeceu. Não. Ele apenas não creu. Mas o medo, às vezes, meu irmão, o medo, às vezes, faz com que a gente abandone o nosso chamado. O medo, às vezes, faz que a gente saia de um lugar que Deus nos chamou, que Deus nos colocou, para ir para outro lugar. O medo. E foi o que aconteceu com Abraão. Ele era homem. Ele era sujeito aos mesmos pecados que eu e você. Ele era sujeito às falhas. Ele também é da condição decaída. Então ele estava sujeito aos mesmos pecados. Apesar dele ser um grande homem de Deus, ele ficou com medo. Então aqui está, irmão. Quando a gente está Deus nos coloca nós no lugar, vem tudo isso. E o que eu quero dizer para você? Então, ali nós vendo toda essa situação de Abraão, nós vemos que nós não podemos aqui caracterizar pecado para Adão, ou para Abraão, dizendo que Abraão é um mentiroso, dizendo que Abraão era desobediente. Mas Abraão mentiu aqui. Muitos dizem, eu não vou dizer isso, que Abraão mentiu aqui. Porque se eu dizer também que Abraão era desobediente, eu vou contra a palavra de Deus que está no capítulo 20.
palavra de Deus que está no capítulo 20. Que diz assim, ó. No capítulo 26, perdão. No capítulo 26, que a palavra de Deus diz assim, ó. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou os meus mandamentos, e os meus preceitos, e os meus estatutos, e as minhas leis. Como que eu vou dizer que um camarada desse era desobediente? Ele era homem, sujeito ao pecado, e pecou também, e viveu também, mas não era desobediente. É uma palavra muito forte para mim se dirigir a um homem de Deus. Tanto ele como você que é homem de Deus que está me assistindo aí. Então é muito forte. Eu chegar diante de um povo e falar, não, ele foi para o Egito, ele desobedeceu. Não, meu irmão. A palavra vai dizer aqui que ele era temente, que ele não era desobediente. Agora que ele fraquejou na fé dele, que ele não creu naquele momento que Deus poderia fazer na vida dele ali, trazer maná no céu, como trouxe ali para o povo no deserto, como sustentou o profeta Elias ali na beira do riacho ali na beira do riacho. Aqui eu vejo uma fraqueza, né, Abraão? Aleluia! E também eu não posso dizer que ele mentiu. Muitos dizem que ele mentiu. Quando ele entrou na cidade do Egito, ele tinha uma mulher muito bonita que chamava Sarai. Ainda não era Sara. Era Sarai. Então, quando ele chegou naquela cidade, ele falou para Sara antes de entrar, olha, se alguém me perguntar por ti o que nós somos, fala que nós somos irmãos. Ah, então ele mentiu aí, que ela era mulher dele, Rafael, ele mentiu aí. Não, irmão, ele não mentiu aqui. Eu não posso dizer que Abraão era mentiroso. Mas ele foi para um lugar que Deus não mandou. Mas ele não era mentiroso, ele não mentiu aqui. Ele não mentiu. Por que ele não mentiu? Como você me prova se ele falou que a mulher, sendo mulher dele, se passou como irmã? Porque no capítulo 20, onde eu vou estar lendo agora, nos confirma isso. Essa é uma segunda ocasião que vai acontecer o mesmo caso. E a palavra de Deus no capítulo 20, versículo 12, diz assim, ó, e na verdade é ela também minha irmã. Aqui já é em outra situação, que ele pratica a mesma situação que ele praticou lá no Egito. Aqui já é com o rei Abimeleque, onde ele dá a sua esposa, onde ele pede para sua esposa dizer que é irmã, em outra situação, que eu não vou entrar aqui em detalhe. E Deus visita Abimeleque. Fala, olha, devolve a mulher daquele homem, porque ele também é profeta. Aqui no capítulo fala, porque profeta é e rogará por ti. Abraão também era profeta. Então ela diz assim, ó, no versículo 12, do capítulo 20, versículo 12, diz assim, e na verdade é ela também minha irmã, filha do meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa do meu pai, eu lhe disse, seja esta graça que me farás em todo lugar aonde viemos. Diz de mim, é meu irmão. Ou seja, Abraão não mentiu. Sarai era irmã e esposa de Abraão. Ele não mentiu. Ele não era mentiroso. Não estou defendendo Abraão. Porque é muito forte, irmão, nós julgar alguém, principalmente os personagens bíblicos. Ah, que Abraão foi mentiroso, Abraão mentiu lá no Egito, né? Abraão era desobediente, Deus não mandou ele sair da terra, e ele saiu, foi para o Egito porque desobedeceu. Não, epa. Do próprio Deus está dizendo que ele era um homem temente, que andou, guardou os estatutos. Nós acusar dessa forma é errado. Porque ele era um homem temente a Deus.
Assim como eu e você. Quando você olhar para seu irmão, que você apontar o dedo para ele e falar, ó, esse camarada aqui é mentiroso, esse camarada aqui é isso, aquilo e outro. Você tem que conhecer primeiro a história do teu irmão, antes de você acusar ele. Eu já vi muitos pregadores acusando Abraão, que Abraão era mentiroso, que Abraão foi desobediente. E não foi assim a história. Ele realmente saiu dali sem autorização divina, sem o mandado de Deus. Mas Deus não nos confirma que ele foi desobediente. Que ele foi um pouco incrédulo, eu posso até dizer. Ele não creu naquele que te chamou. É o que acontece comigo e com você hoje. Que vem para a presença, aí vem os vendavais, vem a tempestade, né? vem as infadigações deste mundo, e você acaba saindo da presença de Deus. É porque você é desobediente? Não, irmãos. Nem sempre é isso. Nem sempre é isso. Mas eu quero te dizer outra coisa interessante, que dentro dessa mensagem, Abraão foi para o Egito, sem autorização de Deus. Deus estava com ele no Egito? Estava. Deus estava com ele no Egito. A Bíblia vai nos dizer que Deus visitou Faraó. Deus visitou Faraó com praga. E feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua casa. Deus visitou Faraó por amor do seu servo. Mas ele foi porque não acreditava. Mas Deus foi com ele. Deus entrou no Egito com Abraão, meu irmão, porque Deus feriu Faraó. Agora, Abraão estava com Deus? Deus estava com Faraó, ou Deus estava com Abraão? E será se Abraão estava com Deus? É só nós ler a Bíblia. É só nós ler o texto para nós entender. É o meu entendimento, como eu disse. Talvez você tenha um entendimento diferente. Mas eu vou julgar mediante aquilo que Deus colocou no meu coração. Não julgar quem sou eu, mas eu vou aplicar a pregação de acordo com aquilo que Deus colocou no meu coração. Deus estava com Abraão no Egito? Deus estava com Abraão no Egito. Porque a mulher de Faraó, a mulher de Abraão, foi tomada para ser mulher de Faraó. A Bíblia vai dizer, e a mulher era muito linda. Sara era bonita aqui no Egito. Ela foi admirada, colocada como primeira, que mulher formosa, maravilhosa. Mas aí, meu irmão, Deus, mesmo ele saindo do lugar que ele foi colocado para o Egito. Egito quer dizer, aqui nos dias de hoje, mundo. Quer dizer lá fora, quando você sai da presença de Deus. Quando você sai do lugar que Deus te colocou. Do ministério que Deus te confiou. Porque vem a tempestade. Eu vou largar esse ministério. Eu não vou ser mais pastor. Eu não vou ser mais evangelista. Eu não vou servir mais porque está difícil, a canseira. Estou sem trabalhar. Não tem comida na minha casa. Eu vou sair, eu vou abandonar esse ministério. Eu não quero mais saber disso. Aí você decide ir para o Egito. Deus vai deixar você ir sozinho, irmão? Não, irmão. Deus vai estar sempre com você. Deus vai estar sempre com você aonde você for, aonde você entrar. Agora, meu irmão, Deus ele não vai se manifestar para você. Deus ele não vai se manifestar para mim e para você lá no mundo. Deus não se manifestou para Abraão no Egito. Deus não falou com Abraão no Egito. Deus manifestou para Faraó, trazendo praga. Grandes pragas, mas para Abraão ele não se manifestou. Imagina esse tempo todo no Egito, que eu não sei, não falo o tempo. Faraó sem ouvir a voz do Pai, sem ouvir a voz daquele que vos chamou. Imagina você quando larga a sua posição para onde Deus te chamou e vai para o mundo porque as coisas estão difíceis, porque está tendo uma crise, eu não vou congregar mais, eu não vou fazer mais. Você vai para longe de Deus, irmãos.
Nós vamos para longe de Deus quando nós tomamos essa atitude sem Deus nos mandar. Mas Deus vai contigo? Vai, Deus vai. Deus te livra lá da mão do diabo. Deus tira você, dá livramento. Deus cuida de você. Deus luta. Deus envia os teus anjos. Deus chora por você. Mas, meu irmão, não é a mesma coisa. Vai ter consequência. Abraão teve consequência. Imagina Abraão dormindo sozinho, acostumado a dormir com a sua costelinha, com a sua esposa. E está lá agora Sarai, que foi tomado, o versículo aqui diz. Porque disse, é minha irmã, de maneira que houverá tomado por minha mulher. Faraó tomou ela por mulher. Se tocou, eu não sei. A Bíblia não fala. Pelo menos lá de Abimeleque fala que não foi tocada. Imagina, Abraão sem sua costelinha de noite. Imagina aí Abraão sem abraçar sua mulher de noite. Imagina aí Abraão sabendo que ela está no palácio, num quarto, talvez dormindo com o rei, não sei. A Bíblia não diz isso. Mas Deus visitou Faraó. E o que eu quero dizer para os meus irmãos que estão me ouvindo é que tudo tem consequência, meu irmão. Não sai por mais difícil que esteja a sua vida hoje, por mais difícil que as coisas estejam acontecendo, não tem comida, o trabalho está difícil, não sai da presença de Deus, não vai para o Egito, não, porque tem consequência. Deus vai te dar muito livramento. Você que está aí, que vê o livramento todos os dias, você saiu da presença de Deus. Você saiu da onde Deus te colocou e foi para o mundo. E foi para longe de Deus. Mas Deus, Ele está contigo, irmão. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ele não vai manifestar para você. Ele não vai te responder. Ele vai até te livrar. Ele vai até te guardar. Ele vai até te proteger. Ele vai, porque quando Ele chama... Quando Ele nos chama, independente da situação, Ele cuida. Mas Ele não vai se manifestar para você. Porque você vai esquecer dEle. Porque você não vai dar preferência para Ele. Abraão ficou no Egito esse tempo todo. A Bíblia não vai dizer que Abraão edificou altar no Egito. A Bíblia não vai dizer que Abraão louvou o Senhor no Egito. Abraão não deu importância para Deus no Egito. A Bíblia não fala aqui, não tem. Mas quando ele estava em Betel, ele fazia altar. Ele edificava o altar para o Senhor. Betel, meu irmão, não sai de Betel, não. Não sai de Betel, continua em Betel, continua no altar do Senhor. Independente das ocasiões, independente da situação, o casamento vai ruim, continua em Betel. Não desce para o Egito, porque no Egito vai haver consequência. Porque no Egito, meu irmão, vai haver consequência. Então, Deus visitou Faraó como vingador do seu servo. Porque ele não mentiu, irmãos. Ele não mentiu aqui. Sarai realmente era irmã dele, mas ele foi incrédulo. Eu acho isso aqui nele, porque Deus poderia prover lá em Betel, mediante a situação, mediante toda a fome que estava no país. Deus poderia prover lá em Betel. Meu irmão, você está na igreja, não está tendo dinheiro para pagar a conta, está cheio de conta. Ei, descansa seu coração no Senhor, acredita naquele que te chamou, crê naquele que te chamou, porque Ele é fiel. Se Ele te chamou, Ele garante. Deus nunca falhou, Deus nunca falhará. Crê somente. Crê somente. E a Bíblia vai dizer que o Senhor visitou Faraó.
e disse para Abraão: saia do Egito, sai da minha terra, pega tua mulher, pega tudo que é teu e vai embora daqui. E a Bíblia vai dizer que Abraão voltou, que Abraão saiu do Egito e foi acompanhado. E tinha muito gado. Ele voltou do Egito, mas ele passou, meu irmão. E a Bíblia vai dizer, quando ele chegou novamente, voltando do sul para o oriente de Betel. Do sul até Betel. Aleluia. A Bíblia vai dizer que ele voltou de novo para Betel. Quando ele passou toda essa, quando viu todas essas consequências acontecer, ele voltou, regressou. Ele ouviu a voz de Deus. Ele entendeu o que Deus tinha feito por amor dele. Então ele voltou para Betel. E a Bíblia vai dizer no versículo 3 do capítulo de número 13... E fez a sua jornada do sul até Betel. E fez a tua jornada do sul até Betel, até o lugar aonde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e aí até o lugar do altar, que dantes ali tinha feito. Ele voltou para Betel. Ele voltou para o lugar onde ele edificava altar, onde ele tinha intimidade com Deus, aonde ele conversava com Deus, aonde Deus falava com ele. Olha só a diferença de você estar no mundo, meu irmão. Você não tem intimidade com Deus no mundo. Lá fora não tem intimidade com Deus. É só na presença, é só com Jesus. Então volta hoje. Se você foi para o Egito, Deus já te deu vários livramentos. Você está se sentindo seco. Você está se sentindo vazio. Você está se sentindo fora do aquário. Meu irmão, volta para a presença de Deus. Volta para a casa do Pai. Regressa para Betel. Pega o que é teu, sai do Egito. Só o que é teu, não queira nada de Satanás. Não queira nada de Faraó, somente o que é teu. E vai para Betel. Betel é um lugar, é um altar do Senhor. É onde Abraão edificou o altar. Sai do Egito, vem hoje. Porque aquele que te chamou, meu irmão, Abraão entendeu que aquele que chamou ele tinha poder de sustentar ele até em lugares que ele não deveria estar. Mas quer ter intimidade com Deus, meu irmão, sai do mundo. Quer viver uma vida de intimidade com Deus, quer cultuar o Senhor, quer edificar um altar para o Senhor, quer ouvir a voz de Deus, quer sentir Deus falando com você, sai do Egito, sai do mundo, vem para a presença, volta, regressa, porque Ele não te chamou à toa. Tem todo um plantar, tem toda uma geração que chegou até você. Então esse vídeo de hoje, essa mensagem que Deus colocou no meu coração, como eu disse, se houve algum erro teológico, eu gostaria que vocês, que têm um entendimento melhor do que eu, porque eu não sou pastor, porque eu não sou profeta e nem filho de profeta, mas eu sou alguém que Deus os chamou, lá do meio do gado. Eu vou usar as palavras do profeta Amós, para vir trazer aqui a verdade. Meu irmão, não adianta você dizer que é igreja fora do corpo. Ah, eu não vou na igreja porque eu sou igreja. Você não é igreja. Eu não sou igreja fora do corpo. Fora do corpo eu sou apenas um membro que não tem função nenhuma. Um membro que não serve para nada. Imagina esse braço, meu irmão, fora desse corpo aqui, para que ele serve? Imagina se eu encontrar esse braço aí na rua, andando sozinho. Andando não, que ele não vai andar, mas ele pode até andar sozinho aí. Imagina se eu encontrar ele andando.
Você vai ficar na frente dela ou você vai correr com medo, porque só vai servir para isso. Imagina alguém fora do corpo, fora de Jesus. A igreja é o corpo, a igreja é completa, um membro fora do corpo não serve para nada, a não ser para causar vergonha e medo. Então se você, meu irmão, estiver fora do corpo por opinião própria, se você estiver fora da igreja, porque você acha talvez ser até melhor do que os outros. Ah, fulano é isso, fulano é que só sabe apontar. Volta. Você não é melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que ninguém. Nosso testemunho tem que ser melhor, mas nós somos a mesma coisa. Mas volta hoje e faz a diferença na vida daqueles que precisam de um renovo. Que Deus abençoe, que Deus possa te confrontar. É um vídeo grande. Que Deus possa abençoar você. Que Deus possa trazer no seu entendimento que você precisa estar introduzido no corpo de Cristo. Você que outrora pisou no arado, tocou no arado e hoje está aí distante da palavra de Deus. Você que outrora já serviu, você outrora que já foi chamado. Meu irmão, volta para a presença, porque Deus quer te usar. Edifica o altar em Betel para o Senhor. Sai do Egito. Sai do Egito. Faz isso hoje. Faz isso hoje. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus vai te sustentar. Deus vai te sustentar. Volta hoje. A promessa se cumpriu na vida de Abraão. O nome de Abraão. E Deus disse que ia fazer dele uma grande nação. E fez uma grande nação. E Deus vai fazer da tua vida, meu irmão. Confia, apenas confia e crê que Deus fará maravilhas. Louvado seja Deus. Pai amado e Pai querido. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Eu quero nesta hora, meu Pai, te pedir, ó Deus, vai de encontro a cada vida, meu Pai, que abrir esse áudio. Senhor, que o Senhor possa confrontar, meu Pai, cada vida, Pai. Em nome de Jesus, eu louvo a Deus. Amém.